Minha gente querida, boa noite, bem-vindos. Com muita paz, com muito amor, com alegria, vamos começar nossas leituras com a poesia de Antero de Quental, Relicário de Luz é o livro, psicografado por Chico Xavier. Eu vou ler só as 2 primeiras estrofes. Quando desci chorando, desatento, a garganta cruel da sepultura, cria abraçar na morte a noite escura que me desse consolo e esquecimento. Ai de mim, relegado ao desalento, preso à triste ilusão que não perdura, desvairado encontrei nessa aventura o remorso medonho e famulento. É isso que acontece depois da morte. A gente vai entrar em contato com a nossa consciência e ela vai nos dizer se temos remorso, se nos sentimos culpados, se nos sentimos, ao contrário, beneficiados pelas coisas que fizemos, pelo amor que tivemos, pela evolução que conseguimos. Não tem anjo nem demônio, tem a nossa própria consciência que vai nos apontar o que vai acontecer com a gente. A gente pode sofrer muito de remorso e pode também receber as dádivas pelas nossas realizações. Bom, estou gaguejando muito, vamos então para o Livro dos Espíritos e estamos no capítulo da perfeição moral, falando sobre virtudes e vícios. Kardec pergunta assim: alguns autores têm publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, mas nenhum proveito tiraram delas. Será levado em conta como espíritos o bem que suas obras tenham dado lugar? A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não a faz dar frutos que alimentem? A culpa desses homens é grave, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a lhes colher os frutos. É aquela velha frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, eles mesmos não tiraram proveito das belezas, das verdades que pregou, que escreveu. Então, eles não têm nem como sentir que aquilo foi bom para eles, que aquilo reverteu num bem para a humanidade. Eu acho que Deus até considera assim um ganho, e um dia eles vão tomar consciência de que deviam e devem seguir os seus próprios conselhos, né? Sua própria moral. E aí eles vão despertar para o bem. Passamos então para o livro Céu e o Inferno. Aqui a gente está falando da origem na crença dos demônios. Então diz assim: a doutrina dos demônios, assim, tem sua origem na antiga crença
dos dois princípios do bem e do mal. Temos que examiná-la apenas aqui do ponto de vista cristão e ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que hoje temos dos atributos da divindade. Estes atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas, os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos exata, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus ainda é um mistério para a nossa inteligência, compreendemos, porém, melhor do que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, de acordo nisso com a razão, nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Assim como está dito em outra parte, se retirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, não se teria mais Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. Esses atributos, em sua mais absoluta plenitude, são então o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que ele não prejudique nenhuma das perfeições de Deus. Então vejamos se é o caso da doutrina vulgar dos demônios. E aqui está explicado o porquê de estarmos falando sobre demônios. Vamos ver o que vem por aí. Para terminar as nossas leituras, vamos para o livro Rosas com Amor, com a trovinha de Lulu Parola, psicografada por Chico Xavier. Quadro que mais me embaraça em nosso antigo torrão: homem tomando cachaça, criança pedindo pão. Então vamos para a nossa prece com uma mensagem assinada por André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que está no livro Espírito da Verdade. Contrastes. Tudo prova a presença do Criador no universo, mas mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo, no entanto, muitos possuem em abundância e não oferecem nada a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente, contudo, extensa maioria foge à guerra dentro de si mesmo. Existem contrastes, gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes, mas há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens, no entanto, é a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual, mas a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do nosso planeta. E assim, vivendo com essas desigualdades, com essas discrepâncias muitas vezes, nós aprendemos a compreender, a aceitar, porque sabemos que a sua bondade infinita, Senhor, a sua justiça é maior do que todas as nossas ideias, do que todo o nosso pensamento. Do que deveria ser justo ou não.
porque temos uma compreensão muito limitada de toda a realidade, de tantas e tantas encarnações que vivemos, que todos nesse mundo vivem. Então aceitamos, Senhor, a Sua vontade, a Sua justiça, a Sua bondade, o Seu amor. Te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, por todas as dificuldades, por tudo que nos faz progredir, que nos faz evoluir, que nos faz crescer como bons espíritos. Estamos, Senhor, aprendendo a amar. Queremos que nosso amor cresça, se desenvolva e se estenda por todo o universo com as Suas bênçãos, Senhor. Te entregamos todo o nosso sentimento para que seja doado àqueles que mais precisam de compaixão, de compreensão, de entendimento, de verdade, de fé. Que eles também possam abrir seus corações para Ti, Senhor. Aceitarem as atribulações, aceitarem Suas bênçãos e se desenvolverem cada vez mais para que nós todos, toda a nossa humanidade nessa terra, evolua e construa esse reino de amor que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.